Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. O último louvor, o ministro do louvor mencionou sobre o Espírito Santo, né? E nós temos sempre enfatizado aqui sobre a coisa mais importante da nossa vida, é o Espírito Santo. E eu quero falar um pouco dele aqui nessa noite. Para isso eu quero pedir aos irmãos que têm a sua Bíblia, vamos abri-la em Gênesis, capítulo 8. Gênesis, capítulo 8, a partir do versículo 8. Quem encontrou, diga amém. Depois soltou uma pomba, a fim de saber se as águas já haviam diminuído sobre a superfície da terra. Mas a pomba deu voltas e não encontrou lugar onde pousar os pés, porquanto a terra ainda estava coberta de água. E por esse motivo voltou para a arca. Então Noé estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e abrigou-a novamente dentro da arca. Noé aguardou mais 7 dias e soltou outra vez a pomba. Ao entardecer, quando a pomba retornou para ele, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Assim Noé ficou sabendo que as águas tinham escoado da superfície da terra. Ele esperou ainda mais 7 dias e novamente soltou a pomba, que não mais voltou para Noé. Os irmãos podem tomar o seu assento. Meus amados irmãos, quando nós fazemos essa leitura, nós encontramos o Deus Todo-Poderoso executando o seu juízo sobre a terra, e Ele mesmo disse que isso um dia voltaria a acontecer, não da mesma forma, não do mesmo perfil. Mas o Todo-Poderoso enviou o dilúvio, né? Como nós já conhecemos, biblicamente falando. E foram muitos meses que Noé e a sua casa, sua família estavam ali naquela arca, aguardando assim que a fúria da tempestade ou a janela do céu se fechassem e as águas se escoassem. A mortandade estava instalada naquele momento por toda parte, porque o dilúvio atingiu todo mundo. E a Bíblia diz que o pico mais alto foi coberto. Não houve nada que pudesse subsistir à fúria de Deus. Após 7 meses, Noé, ele soltou um corvo, e aquele corvo, ele não encontrando lugar para pousar, ficou somente circulando ali a arca. Mas a Bíblia diz que não foi permitido ele retornar, porque o corvo é uma ave necrófaga. Talvez deve ter encontrado muitos corpos, muitas coisas podres por ali para poder se alimentar, e não voltou novamente para a arca. Mas a Bíblia diz que Noé, ele usa pomba.
E a Bíblia diz que na primeira viagem, a Bíblia diz que foi rápida. Ela girou em volta da arca e rapidamente voltou. Após 7 dias, como nós já lemos, ele soltou pela manhã. E ela voltou somente à tarde. E com galho novo de oliveira no bico. Ele aguardou mais 7 dias e soltou novamente. E ela não mais voltou para Noé e nem para a arca. Meus amados irmãos, nós encontramos aqui muitas coisas interessantes. Eu disse inicialmente que eu queria falar um pouco sobre o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é revelado aqui nesse texto, assim como Deus Pai e Deus Filho também. O Espírito Santo não é uma pomba. Ele não é um vento. Ele é uma pessoa. Mas ele é representado por uma pomba. Assim como o nosso Deus também, ele se assemelha a uma das aves. Segundo os ornitólogos, há mais de 10 mil tipos de aves no mundo. E qual é a ave que Deus se assemelha? E também assemelha também os seus filhos. Não poderia ser outra. A águia. Porque a águia é a rainha das aves. Deus, ele disse em Deuteronômio, e eu vou ler para vocês. Ele disse que a águia é a ave que o representa realmente. O Senhor ele disse que todos os seus filhos, que realmente são os seus filhos, são comparados com o mesmo. No versículo 10, Deus ele diz assim: Deus o encontrou perdidos numa terra deserta, inóspita, numa região onde viviam animais ferozes. Achegou-se a Israel e dele cuidou, protegeu-o como a pupila dos seus olhos, como a águia que desperta da sua ninhada e paira sobre os seus filhotes, e em seguida estende as suas asas para apanhá-los, carregando-os sobre elas. Então o Senhor, ele se compara como, simbolicamente, a águia, no sentido de ser o rei dos reis, o Senhor, o grande dominador, aquele que tem a visão mais ampliada de todos os seres. Segundo estudiosos, dizem que 1/3 da cabeça da águia é representada pelo olho. Uma águia pode estar acima das nuvens, mas ela consegue enxergar uma formiga andando no chão. Eu não quero falar sobre os detalhes específicos dela, que é algo extraordinário de saber. Mas o nosso Deus, ele é representado através dessa ave magnífica. E como eu disse que os seus filhos também são comparados como elas, no livro de Isaías, ele disse: faz forte o cansado e multiplica o vigor do que estão fatigados. Ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, e os jovens tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão alto como águias, correrão e não se fatigarão, e caminharão e não se cansarão. Então os filhos de Deus são comparados com a águia por muitos motivos.
Eu quero citar apenas mais um. Quando a águia ela vê uma tempestade à frente, ela não foge para um abrigo, ela não foge para dentro de uma caverna, ela vai de frente para a tempestade, ultrapassando-a e sobe e começa a sobrevoar em cima da tempestade. Acima dela só tem o sol. E ela começa a olhar a tempestade de cima para baixo. Semelhantemente são aqueles que são nascidos de Deus, que têm o seu Senhor como o seu maior tesouro e confia inteiramente na sua palavra. Ele pode passar por muitas dificuldades. Ele não foge das dificuldades porque ele entende que tudo está de acordo com o seu propósito. Ele vai em frente e ultrapassa e começa agora a caminhar e andar pela fé e começa a visualizar as lutas de baixo para cima, não de cima para baixo, não de baixo para cima, porque ele contempla somente o Deus da sua salvação e sabe que ele é o seu resgatador maior. Se o Deus Pai, ele é representado por essa ave magnífica, e o Deus Filho, ele é representado pela galinha. Uma galinha, pastor? Por que uma galinha? Não poderia ser algo melhor? Com certeza não. Não quero entrar também em detalhes sobre esta ave, mas eu quero ler para vocês o que a Bíblia diz. A Bíblia diz em Mateus 23, 37, diz assim: ó Jerusalém, Jerusalém, que assassinas os profetas e apedrejas os que são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não o aceitardes. A galinha é uma ave medrosa, se assusta com qualquer coisa, eu tenho lá, na roça. Qualquer coisa assusta. Trato delas toda semana, mas elas continuam com medo de mim. Se eu jogar uma minhoca grande para ela, ela acha que é uma cobra e não come. Mas por quê? Deus, ele se assemelha, o Senhor Jesus se assemelha a esta ave. Você fazendo um paralelo e lendo os evangelhos, você vai encontrar Jesus, muitas vezes, a Bíblia relatando, e Jesus fugiu no meio deles. E Jesus saiu do meio deles. E Jesus escorregou no meio deles. Eles não conseguiam pegar Jesus. Jesus sempre fugia, porque não chegou ainda a sua hora. A galinha, ela pode ter medo de muitas coisas, mas se você colocar algum pintinho perto dela, se ela for defender a sua cria, ela dá a sua própria vida pela sua cria. Pode ser cachorro, pode ser lobo, pode ser gavião. Ela parte para cima e defende a sua cria até a morte. Jesus estava dizendo o seguinte: eu sou o bom pastor que dou a minha vida pelas ovelhas. E ele deu a sua vida por nós. Ele nos defendeu até a última instância. E não tosquenejou em voltar atrás, mas ele foi avante para que nós possamos hoje glorificá-lo e alcançar a bênção maior a qual ele tem planejado para nós. Então, a segunda pessoa da Trindade nós já sabemos. E a terceira pessoa, que é o Espírito Santo, ele é representado pela pomba. Daqui a pouco a gente volta no texto. A Bíblia diz assim, em Lucas 3:21, que diz assim: e ocorreu que quando todo o povo estava sendo batizado da mesma maneira, Jesus o foi. E no momento em que ele estava orando, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal como uma pomba. E do céu surgiu uma voz: tu és o meu filho amado, e em ti me agrado sobremaneira.
Então o Senhor nos diz que o Espírito Santo é representado pela pomba. Me lembro de ter lido em um livro que das mais de 10.000 espécies de aves, a única ave que não tem fel ou vesícula biliar é a pomba. Ou seja, as demais aves você pode até comer da ave, mas você tem que tomar muito cuidado para não estourar aquilo, senão amarga tudo. Mas a pomba não tem. O que eu entendo? Eu entendo que quando você fala do Espírito Santo, você jamais encontrará nele amargura. Quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, o ódio, o ressentimento, tristeza, qualquer tipo de coisa semelhante a isso vai embora. Porque essa pessoa, ele se torna um canal vivo de Deus, a morada do Altíssimo. Por isso que quando uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ou ainda não se deixou ser dominado, controlado, guiado permanentemente por ele, é uma pessoa que está dentro de um processo. E dentro desse processo ele vive em muitas oscilações, assim como a onda do mar. Mas por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos de nos encher do Espírito Santo e sermos cheios dele. Quando você está utilizando o seu aparelho celular, um notebook ou qualquer coisa semelhante, o que você faz quando a bateria ela descarrega? Você vai lá no seu carregador e novamente conecta para poder carregar a bateria e continuar utilizando. Como que você recarrega a sua bateria espiritual? Como que você mantém o fluxo do Espírito contínuo na sua vida diariamente? Como que você pode conseguir manter a unção armazenada na sua vida sem que você venha perder e entrar em campos de oscilações espirituais? A partir do momento que você tem uma vida bem administrada, uma vida voltada para o Senhor e venha entender que essa busca contínua depende da nossa subsistência espiritual. Então nós precisamos sempre de estarmos buscando a cada vez mais e de nos enchermos cada vez mais do poder de Deus, porque a unção de sexta-feira ela não serve para hoje. Você pode ter buscado, ido no culto, participado de algo maravilhoso no dia anterior, mas hoje é outro dia. Você precisa de estar sempre carregando a sua bateria espiritual. E se você não carregar a sua bateria espiritual através de uma vida de oração, de uma vida de busca, uma vida de temor, você nunca caminhará continuamente no caminho processual do crescimento que Deus ele quer que nós sejamos inseridos na nossa vida diária. Então aqui nós observamos que o nosso Deus ele se compara a esses 3 tipos de aves específicas. Agora vamos voltar no texto. A pomba noélica, ela saiu 2 vezes, na terceira não voltou. Ou como que nós podemos aplicar isso ao longo da história? Porque aqui fala diretamente também do Espírito Santo. Quando você lê em Gênesis capítulo 1, versículo 2, daqui a pouco ele vai colocar, quer ver? Olha só como eles são feras. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A primeira vez que o Espírito Santo veio aqui foi neste momento. E foi uma viagem breve, foi algo rápido, breve. Ela veio, estava pairando sobre o caos. E ela trouxe, o Espírito Santo trouxe vida
onde havia mortandade. Irmãos, se nós estamos mortos, se há muitas pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados, a partir do momento quando o Espírito Santo ele passa a morar dentro de você, passa a frutificar, passa a ter vida. Amém, pessoal? Não importa se você é um membro de igreja, não importa se você conhece muito a Bíblia, não importa se você tem muitas experiências e coisas semelhantes, o que importa é você ter essa conexão e ser nascido e gerado de Deus. Porque aquele que é nascido e gerado do Espírito Santo, ele é uma nova criatura. Como que nós podemos saber se nós somos realmente filhos de Deus? Como que você pode ter a certeza, a absoluta certeza, se você é salvo? Se você é salva. Mas há possibilidade de saber disso? É óbvio que sim, porque a Bíblia afirma categoricamente. A Bíblia afirma que se nós temos o Espírito Santo, esse é o penhor da nossa salvação. E a garantia, penhor significa garantia da nossa salvação. Então o Espírito Santo, habitando dentro de nós, significa que você agora não é guiado pela sua própria mente, por circunstâncias adversas da vida. Você é conduzido por um poder que emana do trono de Deus. Então a pomba, o Espírito Santo, ele veio e trouxe a vida à terra. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre a terra. E disse Deus que haja luz. O primeiro milagre que Deus realiza na vida do homem é a iluminação. Todo homem sem Deus, ele não é iluminado. Um homem que não nasceu de Deus ainda, a sua visão ainda é ofuscada pelo pecado. Ele não consegue entender, não consegue compreender. A Bíblia diz que os apóstolos, antes de receberem o Espírito Santo, eles não entendiam quase nada do que Jesus falava. Jesus contava parábolas para facilitar a situação. Jesus contava coisas que eles não entendiam nada. Só foram entender depois da terceira vinda do Espírito. Quando o Espírito Santo decidiu ali, por ordem do Senhor, habitar permanentemente na vida daqueles apóstolos. Aí, a partir daquele momento, eles passaram a ver. Olha, agora eu me entendi o que ele quis dizer lá no Monte das Oliveiras. Agora eu estou entendendo o que ele diz lá no diante do Sinédrio. Agora eu estou entendendo o que ele quis dizer com relação a destruir o templo, o terceiro dia. Agora eu entendo. Por quê? Essa capacitação não é sua. Você não vai entender as coisas de Deus pela sua capacidade pessoal e intelectual. Porque o apóstolo Paulo diz que o poder de Deus, ele é manifesto no coração daqueles que realmente ardem pela sua presença. O poder de Deus o mundo não conheceu, mas Deus aprova e salva os crentes pela loucura da pregação. Deus, ele ocultou a sabedoria dos sábios e entendidos e revelou os pequenininhos, os simples, os simplórios de coração, os humildes de coração. A Bíblia diz que a segunda vinda do Espírito Santo, a segunda vinda dessa pomba que representa o Espírito Santo, ela veio. Ela veio, e eu vou ler para vocês. Mateus 3, 16 diz assim: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Agora, o Espírito Santo, ele veio pela segunda vez. Ele veio pela segunda vez, agora ele habitou no corpo da primeira pessoa, que é a segunda pessoa, que é Jesus.
Agora, Jesus e o Espírito Santo começaram a andar juntos. Que coisa fantástica! Que eu aprendo aqui, uma coisa espetacular. Tem gente que está querendo fazer as coisas sem o Espírito Santo. Como que você pode ser tão tolo? Se nem Jesus, o Filho de Deus, que existe antes de todas as coisas, ele está desde um princípio. Se o Filho de Deus, que ele estava lá junto com o Pai na criação de tudo, ele não pôde fazer absolutamente nada sem o Espírito Santo. Me mostre na Bíblia um milagre que Jesus realizou antes do Espírito Santo estar sobre ele. Ninguém se converteu com a sua mensagem. Ele pregou magnificamente, os grandes autoridades do Sinédrio, os grandes autoridades de soldados, etc., todos falaram a mesma coisa. Que homem é este? Que palavra é essa? Nós nunca ouvimos ninguém verbalizar dessa forma. Que palavra que penetra e tal. Mas a vida deles não foram transformados, só foram transformados a partir do momento que o Espírito Santo começou a entrar no povo. Então, na segunda vinda, o Espírito Santo veio, permaneceu com Jesus durante 3 anos. E depois que Jesus entregou a sua vida, subiu aos céus, o Espírito Santo foi junto. Amém, pessoal? E a sua terceira vinda? Atos capítulo 2. A sua terceira vinda foi em Atos capítulo 2. Se eu não estiver enganado, no versículo 4. Deixa eu conferir. Isso. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Você quer poder? Você quer poder? Ou você quer continuar sendo um crente fraco? Você quer poder? Então se encha do Espírito Santo. Você quer unção? Busque o Espírito Santo. Você quer ouvir a voz de Deus? Busque o Espírito Santo. Você quer conhecer os mistérios do reino de Deus? Busque o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele conhece as profundezas de Deus. O apóstolo Paulo subiu ao terceiro céu e ele mesmo disse: eu vi coisas que não posso falar, mas os meus olhos viram. Você quer ter uma experiência magnífica com Deus? Se encha do Espírito Santo. O Espírito Santo subiu, mas ele veio em Pentecostes, onde estavam ali reunidos todos, conhecidos, estavam ali reunidos em oração. Aí veio o Espírito Santo como um vento poderoso e entrou naquele ambiente, todos foram cheios do Espírito Santo. E agora, pastor? Agora, a boa notícia está agora. Porque o Espírito Santo continua aqui, ele não foi embora. Assim como na arca, a pomba foi embora e não voltou para a arca, assim o Espírito Santo veio à terra na terceira vez e continua aqui, e vai ficar aqui até o arrebatamento da igreja. Então isso é motivo de alegria e glorificação. Por quê? Porque nós não estamos sozinhos. A igreja não está sozinha, nós temos o Espírito Santo da verdade, a qual estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus, ele foi questionado, porque ele estava revelando coisas que iriam acontecer. E os discípulos: o Senhor não pode ir. O que vamos fazer? Sem o Senhor aqui. Quem vai nos orientar? Quem vai nos guiar? Quem vai nos mentorar? O que vamos fazer? E Jesus disse: calma, discípulos. Calma. Se eu não for, o Espírito Santo não vem. Se eu não for, o segundo advogado não vem. Se eu não for, o Paracletos não fica. É necessário que eu vá, para que vocês possam ter uma visão ampliada, porque somente o Espírito Santo, ele pode te proporcionar a vitória completa. Então, meus amados irmãos, eu enfatizo o que eu iniciei falando. Eu sei que cada um de nós aqui temos sonhos e projetos e desígnios, isso é salutar. Mas eu quero que vocês entendam que a coisa mais importante da nossa vida é o Espírito Santo.
É mantermos essa comunhão com o Espírito Santo. É você manter em atividade com Ele, buscando continuamente Ele. Irmão, uma pessoa que tem um contato com o Espírito Santo, ele é diferente. Ele é transformado, ele fala diferente, ele pensa diferente, ele age diferente, seu comportamento é diferente. E você passa a olhar para aquela pessoa e você não o reconhece mais. Espera aí, aquele indivíduo ele era assim. Aquele indivíduo ele tinha essas manias. Aquele indivíduo tinha um defeito de caráter. Aquele indivíduo, ele fazia, agia, comportava de forma esquisita. Mas agora ele não faz nada disso. Ele parece outra pessoa e é outra pessoa. Ele é transformado em uma nova pessoa. Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, ele não está cheio de si mesmo. Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, ele está cheio da graça, do poder do alto, e ele se torna um fluxo contínuo para a operação de Deus, agir na vida dele e abençoar os outros também. Você não pode realizar a obra de Deus sem o poder do Espírito Santo. Você pode até mesmo pregar. Você pode pregar com entusiasmo, com eloquência, com técnicas, com sabedoria, com conhecimento, mas se não tiver o poder do Espírito Santo, a mensagem não fixa no coração do pecador. Não fixa. Por quê? O fixador se chama o Espírito Santo. Amém? É o poder de Deus, é Ele que faz toda a diferença. Então que nós possamos hoje, entendendo e sabendo de tudo isso e sendo reforçados com relação a esses ensinamentos e doutrinas importantes sobre a Trindade, nós devemos compreender que muitas das vezes muitos de nós não estamos navegando, nós estamos evoluindo, nós estamos desenvolvendo, nós estamos crescendo, estamos nos tornando cristãos pigmeus espirituais, dependentes, que não conseguimos andar sozinhos. Precisamos de ter essa graça sobre nós. Há muitos crentes que muitas das vezes, enfrentando uma luta, uma tribulação, enfrentando uma angústia, uma desolação, ele acaba naufragando. Deus me abandonou. Aonde que está Deus? Aonde que estão as suas promessas? Começa a questionar, começa a murmurar, começa a duvidar do amor de Deus, a sua bondade, o seu domínio. Começa a entrar pelo campo da dúvida e das incertezas da vida. E aí a sua fé vai se esvaindo e acaba se tornando uma pessoa religiosa. Apenas religioso, mas a sua mente, a sua consciência já está morta. Não há mais conexão com os céus. Jesus, Ele está à procura de pessoas aqui hoje. Ele não está em busca do seu dinheiro, de sua grana. Se você quiser abençoar a obra de Deus, abençoa. Se você não quiser, problema seu. Ele está em busca de outra coisa. Ele está em busca dos verdadeiros adoradores. Que o adorem em espírito e em verdade. O Pai procura esses tais. O Pai procura esses tais. Sabe o que é um verdadeiro adorador? Não é sair cantarolando o dia inteiro, não. O verdadeiro adorador, a verdadeira adoração é quando você está vivendo no vale das aflições, gemendo e doendo. Mas você olha para o céu, tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. É quando você não está vivendo o melhor momento da sua vida, mas você diz assim: se Jesus sofreu, sou eu co-participante do seu sofrimento. Louvado e bendito o nome do Senhor. E se isso sair da tua alma, do teu coração de verdade, Deus ele muda o teu cativeiro. Deus muda. Deus não muda e transforma a vida de ninguém que é murmurador, queixoso, fica aí. Não adianta, meu amado. Você tem que ter uma posição diferente. Você tem que agir diferente. Você tem que pensar diferente. Você tem que ser um soldado que entra na causa e não importa se você enfrentar retaliações ou ser retalhado ou até mesmo morto. Se for para morrer, morra, mas morra como homem. Mas não retroceda como covarde. Deus ele está em busca de soldados e mulheres de verdade. Soldado de verdade, meu amado, ele vai à guerra, ele vai à luta, ele vai defender uma causa, e pela causa, ele faz de tudo. Ele carrega no seu corpo as marcas da batalha.
E quais são as marcas que nós estamos carregando? E muitas das vezes são bajulados. Hoje em dia a gente não pode falar nada. Qualquer coisa as pessoas se ferem. E você tem que conversar pisando em ovos. E você não pode mais nem aconselhar de uma forma clara, objetiva. E há pessoas que, se você passar perto dela e, de repente, você, por distração, você não a viu, e aquela pessoa sai até da igreja, porque o fulano e beltrano, ou alguém não te cumprimentou. Meu irmão, Deus não está à procura de gente assim, não. Crente bibelô, chechelento, manhoso. Amém? Você nunca levou um tapa na cara? Você nunca levou 39 varadas nas costas por amor do Evangelho? Nós não sabemos o que é sofrimento, não. Você nunca levou uma facãozada porque você disse que cria em Jesus? Você nunca passou fome? A maioria nunca passou fome, não sabe nem o que é isso. Mas tem muita gente morrendo em nome de Cristo hoje, talvez até neste mesmo momento, sendo mais crente do que eu e você, não tendo onde morar e nem reclinar a cabeça, morando debaixo de um casebre, ou talvez debaixo de um sapê, ou talvez dormindo debaixo de uma árvore qualquer, mas tem mais fé do que muitos de nós. Não tem um sapato no pé, nem uma roupa decente no corpo, mas ele sabe que tudo provém de Deus, e Deus está te moldando, está te esfoliando, porque ele crê que um dia Deus se levantará para defendê-lo naquele grande momento. Deus, ele está contando com pessoas que querem entregar a sua vida a Ele. E para você exercer essa fé, você jamais exercerá se você não tiver e não for cheio do Espírito Santo. Jamais. Jamais. E guarde isso, sem o Espírito Santo nós não somos nada. Sem o Espírito Santo você não consegue nada. Pastor, eu quero ter um casamento abençoado. Meu casamento é uma porcaria, pastor. Você não sabe o que eu passo. Eu preciso de procurar um terapeuta. Eu preciso de procurar alguém para poder receber uma cura. Sabe qual é a cura que você precisa? É a cura dos seus pecados e se encher do Espírito Santo. É isso que a Bíblia diz. Amém, pessoal? Você quer ter um casamento abençoado? Leia a Bíblia e se enche do Espírito Santo. E você vai ver que você tem que ser mais manso. Ela tem que ser mais mansa, tem que ser pródigo no falar, tem que ser temperado, tem que ter sabedoria. Você vai encontrar tudo na palavra. Você quer prosperar? Tem gente que é dizimista aqui, mas não sai do vermelho. E está achando por quê? Para que eu tenho que ser dizimista? Eu não prospero e nunca vai prosperar porque você é desonesto. Você paga as suas contas lá nas lojas, mas você não cumpre a sua obrigação diante do altar. E diz que é honesto. Dura palavra, né? Nós queremos receber e requerer de Deus algumas coisas, mas não estamos dispostos a colocar em prática aquilo que Ele manda. Com Deus é assim, toma lá e dá cá. Deus não quebra galho de ninguém. Deus não é bonzinho, não. Deus é justo. Deus não quebra galho. Deus é justo. Justo. E a Bíblia diz que aqueles que procuram e anseiam por justiça serão fartos. Jesus disse isso. Eu quero prosperar, pastor. E às vezes você está cumprindo o seu papel. Você está fazendo tudo bonitinho. Mas você não está prosperando. Mas você tem que aprender a gastar menos e economizar mais. Administrar melhor o que vem nas suas mãos. Salomão, o rei da prosperidade no passado, ele dizia: quer prosperar? Invista em várias coisas simultaneamente. Porque se uma coisa não der, a outra vai cobrir aquilo que der. E assim sucessivamente. Salomão disse: aquele que quiser prosperar, junte pouco a pouco, porque aquele que junta pouco a pouco se enriquece. É a Bíblia que diz. Temos que ter sabedoria. Temos que buscar sabedoria. A palavra de Deus, ela nos tem sabedoria, mas quantos de nós não estamos nem preocupados em conhecer a respeito dos seus mandamentos, das suas orientações? Eu estava conversando com um amigo que está construindo uma casa aí,
construindo uma obra, não sei com quem que eu falei. Eu estou meio... Estou esquecendo das coisas às vezes. Aí ele comentou, estou fazendo isso, vou bater uma laje. Eu falei assim, lembra que está escrito na palavra. Na palavra, o que tem na palavra? Está escrito na palavra. Moisés orientou, se você bater uma laje, faça também um parapeito, porque se alguém cair e machucar, o sangue dele não vem estar sobre você. Nem sabia disso, né, pastor? Como que vai saber se você não lê? Tem orientação para tudo, gente. Precisamos de ter mais desejo e conhecimento da palavra. Você tem ela na sua mão. Amém, pessoal? Leia um capítulo por dia, pelo menos um capítulo, 2 capítulos por dia. No final de um ano você vai ter lido a Bíblia toda. E o Espírito Santo vai te ajudar a entendê-la. Mas sem o Espírito Santo jamais você alcançará absolutamente nada. E ponto. Amém? Vamos colocar de pé e que Deus nos ajude.